Mas a cintilografia ela tem uma gama muito grande de aplicações. Poderíamos usar aqui, por exemplo, a cintilografia óssea como exemplo disso. Na cintilografia óssea, nós conseguimos mapear o metabolismo ósseo do corpo inteiro do paciente. Quando isso é interessante? Em duas situações. No caso de um paciente que já teve um câncer, é interessante saber se em algum momento houve uma disseminação óssea desse câncer, se esse câncer se disseminou, né, se espalhou para os ossos, se houve uma metástase óssea. A cintilografia faz isso com muita precisão. Porque se o paciente tem metástases ósseas, descobrir isso precocemente muda muito a forma de conduzir o caso, de tratar o paciente. Então, no paciente que já teve um câncer, a cintilografia óssea ela é indispensável. E no caso daquele paciente que tem dores ósseas que ainda não foram identificadas ou diagnosticadas, como por exemplo no caso dos atletas, que com frequência sentem, se queixam, especialmente corredores, jogadores de basquete ou vôlei, dores nas pernas, que eventualmente não são identificadas pelo raio-x, pelo ultrassom, pela ressonância, tomografia. O que poderia ser isso? A cintilografia óssea consegue identificar com mais precocidade, com mais sensibilidade do que uma tomografia ou do que uma ressonância, uma microlesão nos ossos, causada às vezes por um esforço repetido. É o que nós podemos chamar de estresse ou lesão de estresse. Nos locais onde o músculo se insere no osso, no caso dos atletas, daquelas pessoas que submetem seus músculos, seu esqueleto a um esforço repetido e às vezes extenso ou extenuante, naquele local onde os músculos se inserem podem acontecer microlesões, pequenas lesões que um raio-x não consegue identificar, nem o ultrassom, nem a ressonância, mas causam dor e precisam ser identificadas. Por quê? Porque se não forem corrigidas, elas podem se ampliar e evoluir para uma fratura de estresse. Isso é comum em atletas. Isso pode acontecer. E a ideia não é esperar chegar na fratura, é antes dela corrigir o problema. Nós não podemos pensar nos médicos quando estamos doentes. Temos que pensar nos médicos enquanto estamos bem, para que eles nos ajudem a continuar assim. Porque essa é a ideia.